Então agora chegou a hora de eu te explicar aí como é que você vai montar o seu cronograma, mas antes eu quero falar algo importante que todo mundo que estuda ou que precisa ficar muitas horas estudando tem que ter controle, que é cuidar do seu ambiente de estudo. Isso é um passo anterior mesmo à elaboração do cronograma, mas eu faço questão de falar aqui porque eu sei da importância disso. E eu quero que você fique atento a 4 aspectos principais do seu ambiente de estudo. Primeiro deles, organizado. O ambiente tem que ser um ambiente organizado. Existem estudos que comprovam que estudar no meio da bagunça você aprende menos. Então, organize isso aí. Segundo aspecto, iluminação. E se você tiver como estudar, de repente, perto de uma janela, iluminação natural, ela ajuda muito. Então, preocupe-se também com a iluminação. Lugar muito escuro vai te dar sono, vai te dar mais moleza. O terceiro passo em relação ao ambiente é ter uma cadeira confortável. Isso faz toda a diferença. Uma cadeira ruim vai fazer com que você, primeiro, tenha dor nas costas, se sinta desconfortável e não queira ficar estudando. Então, cuida também da cadeira. E o último aspecto em relação ao ambiente, é claro, é o clima. Faz muita diferença você estudar num lugar, às vezes, muito quente, abafado, isso é ruim. Então, se você tiver, de repente, um lugar que tem uma ventilação natural, ou mesmo um ventilador, um ar-condicionado, isso vai te ajudar, porque você vai ter que ficar muitas horas estudando. E antes que você já comece com as desculpas de que não tem esse ambiente perfeito, quero dizer para você que quem quer dá um jeito. Quando eu comecei a estudar, morava na casa da minha mãe e a gente morava numa casa que era o telhado de placa e telha Eternit, então esquentava muito. Eu lembro de ficar com o braço encostado assim, estudando, quando eu levantava estava molhado. Então, quem quer dar um jeito, claro, se você puder trabalhar isso agora e tiver condições, beleza. Se não dá, vai para cima, porque vai dar certo de qualquer jeito. Então agora, para falar efetivamente de como é que você vai fazer o seu controle de estudos, eu quero te contar primeiro como é que tem que ser a sua mentalidade, como que você tem que pensar para conseguir se organizar. Primeira coisa que você tem que entender é que as coisas mais importantes vêm primeiro. Isso é meio óbvio, mas eu sempre lembro de uma história que eu ouvi, em que uma pessoa tinha um jarro e ela tinha que colocar pedras grandes, pedras pequenas e areia. E qual era o erro das pessoas que tentavam encher esse jarro? Normalmente, elas começavam colocando a areia, depois colocavam as pedras pequenas e depois tentavam colocar as pedras grandes e não cabia. E esse é o jeito errado de fazer. Então, como que a gente faz? Primeiro você coloca as pedras grandes, depois você coloca as pedras médias e depois você coloca a areia até o tampo. E aí você aproveita todo o seu tempo. E muitos de vocês estão falando, mas que história maluca é essa? O que tem isso a ver com o cronograma? Tem tudo a ver. Você vai começar com o que é importante, e aí, no caso é os seus estudos, são os seus estudos, e depois você vai complementar com o restante das coisas que você tem nos horários que der para encaixar, entendeu? Você não começa, eu tenho que ir na manicure tal dia, eu tenho que assistir o jogo do futebol tal dia, porque aí você está indo pelo menos importante e depois indo para o mais importante, e é o inverso. Eu levo isso tanto a sério que eu tenho até esse quadro aqui, não sei se vai focar, mas enfim, está escrito pedras grandes e pedras pequenas. Aliás, pedras grandes, depois pedras pequenas. Isso é algo que eu carrego na minha vida. Tudo que é mais importante vem primeiro. Então, eu tenho certeza que se você está assistindo esse vídeo aqui, estudar para você é importante, então lembra de colocar isso primeiro. Esse é o primeiro passo. Organizar em ordem de importância. O que é mais relevante vem primeiro. E aí você pode estar falando, mas Matheus, tem alguns horários meus que já estão comprometidos com coisas importantes, por exemplo, trabalho. E ok, esse tempo que você está determinado para o seu trabalho, algo que realmente não tem como mover, porque é realmente importante, como era o meu caso também quando estudava para concurso, eu conciliava com o trabalho, nesse tempo você não precisa se preocupar, esse tempo você já não tem. E aliás, quero até te dar uma dica aí, que de repente você pode até aproveitar um tempinho aí no trabalho, ouvindo uma aula, eu fazia isso às vezes e me ajudava. Mas claro, esse não é o objetivo aqui é te mostrar como é que você vai fazer com o horário livre que você tem. Se você conseguir agregar umas horinhas no trabalho, ótimo, se não der, tudo bem também. Cada um sabe aí o trabalho se dá para fazer isso ou não. No meu trabalho, em alguns momentos dava, eu sempre ouvi um pouquinho, que é o que eu chamo de hora C, né? Uma horazinha, hora C de estudo é aquela horazinha que você não está tão concentrado, mas já ajuda a ir, sei lá, revendo conteúdos. Mas voltando, o que você vai fazer? Você vai definir quantas horas você vai estudar por semana. Esse é o segundo passo, então você vai definir lá. Bom, eu quero estudar e aliás, antes de definir, você tem que ter em mente que você precisa ter 2 características na hora de definir. Você tem que ser ousado e realista. Ou seja, não basta ser só ousado, do tipo, eu durmo 8 horas, trabalho 8 horas, então vou estudar 8 horas. Vai sobrar 8 horas, né? Para 24 eu vou estudar 8 horas. Isso é irrealista, não dá para cumprir. Então, e também não é aquela pessoa que fala, não, eu vou começar com 20 minutos por dia. 20 minutos eu consigo cumprir. Eu vi um vídeo de um cara uma vez falando que 20 minutos todo dia, se você pegar, é ok? Não. Se você estuda para concurso público, eu já tenho uma notícia para você. 20 minutos não é estudo para concurso público. Isso aí é hobby. É o tempo que você passa no celular. Isso não é estudo para concurso. Você precisa de mais horas.
Um número que eu posso deixar para você como sugestão para você começar é a partir de 2 horas. Ah, Matheus, mas eu já vi gente falando que começou com 1 hora. Ó, se você nunca estudou nada e de repente conseguir agora começar em 1, 2, 3 semanas estudar 1 hora todos os dias, eu acho que você vai ter alguma vitória já nisso. Mas eu preciso ser realista nesse ponto de dizer para você que competição de concurso público, por causa do volume de conteúdo que você tem que reter, por exemplo, isso acontece também na faculdade e tudo mais, né, vestibular, a quantidade de conteúdo que você tem que reter é muito grande. Então, com 1 hora só, na minha opinião, não dá. A partir de 2 horas você está no jogo. Mas repare, eu falei a partir de 2 horas. Se você conseguir alongar mais um pouquinho, ótimo. Mas, se você que estiver começando agora, estipula essas 2 horas aí, cumpre essas 2 horas, esse já vai ser um passo inicial bom para você já começar da forma correta. Então, beleza, definiu quantas horas você vai estudar por semana. Agora você vai pegar essas horas e vai encaixar durante a sua semana. A minha sugestão sempre é estudar todos os dias. Foi o que funcionou para mim, é o que funciona para a maioria dos meus alunos. Então, estudar todos os dias é algo que te dá ritmo. Você não precisa fazer loucuras. Eu nunca fiz loucura, porque eu conciliava os estudos com o trabalho, né? Trabalhava de segunda a sábado. Agora, estudar todos os dias vai te dar uma regularidade, vai fazer com que você tenha contato com o conteúdo com uma frequência maior. Se você, por exemplo, não trabalha e de repente pode estudar um pouco mais nos dias de semana e às vezes folgar um dia no final de semana, ok. Para quem trabalha, a recomendação minha é estudar todos os dias, nem que seja menos horas. Eu estudava por volta aí de 23, 24, até 25 horas em média depois do edital. Então, um pouco mais de 3 horas, né? Eu sempre gostei de calcular por semana. Mas aí, o que você tem que ter em mente? Você já definiu quantas horas você vai estudar. Agora, você já sabe que antes de colocar qualquer outro compromisso, você vai colocar primeiro, lembra? Primeiro as pedras grandes, que é, no caso, esse horário que você vai estudar. Então, saiu do trabalho, vamos pegar uma pessoa mediana aí que precisa trabalhar, a grande maioria precisa trabalhar, meu caso, por exemplo. Então, saiu do trabalho, cheguei em casa, eu tenho que arrumar ali minha janta, não sei, tal, liberei 7 horas da noite. Estou falando o que acontecia comigo, por exemplo, eu começava às 19 horas. Das 19 horas, eu vou estudar até mais ou menos 10h30. Porque eu vou fazer um intervalo, o ideal é que você trabalhe entre aí 50 minutos e 1h30 de estudo. Então você vai fazer um intervalo, vai estudar 2 matérias por dia. Eu sempre vario as matérias. Depois, se vocês quiserem, inclusive, eu já vou deixar aqui. Se esse vídeo aqui bater, vamos colocar uma meta audaciosa aqui, quero ser ousado e realista. 5.000 curtidas. 5.000 curtidas, eu faço um outro vídeo explicando como é exatamente o estudo por ciclo e como que você vai variar essas matérias, porque a gente está falando de cronograma de estudo, mas eu trabalho com o sistema de ciclo e daqui a pouco eu vou explicar mais ou menos por cima, mas se vocês baterem aí 5.000 likes, eu faço um vídeo detalhando, inclusive libero o meu cronograma de estudo para vocês utilizarem. Então, se você não deu curtir, já curte aí e também já se inscreve, porque eu também tenho a meta de bater 100.000 inscritos, está bem pertinho, talvez quando você estiver assistindo até já bati, mas se você gostou do conteúdo, já se inscreve também. Então, ok, você vai chegar às 19 horas, vai estudar uma matéria, vai fazer um intervalo e vai estudar outra matéria. Vamos supor que essa tenha sido a sua definição, 2 horas por dia. Então, você estuda 1 hora, faz um intervalo e estuda 1 hora. E isso tem que ser todos os dias. Depois disso, depois que você cumpriu isso que você determinou, você pode colocar as outras coisas. Então, por exemplo, eu tenho que, checar minhas redes sociais. Para alguns é importante, eu também faço isso, não sou diferente de vocês. Também tenho Instagram, às vezes eu entro no Instagram para fazer uma coisa, quando eu vi já viajei no Instagram, enfim, acontece. Mas deixa para fazer isso nesse horário que sobra, depois que você cumpriu sua meta. E a sensação de ter batido a quantidade de horas que você determinou para estudar, ela vai te dar muita confiança, você vai começar a se sentir melhor, porque usar o celular no momento que você deveria estar estudando é a tal da procrastinação, e isso causa dor. Então, lembra de cumprir o que você determinou, cumpriu, fecha o caderno, sem culpa. Então, eram 2 horas que você ia estudar, estudei 1 hora, fiz um intervalo, estudei a outra hora, fecha o caderno, tranquilo, agora eu vou assistir Netflix, Big Brother, sei lá o que você assiste, e tranquilo, você já fez o que você tinha que fazer. Esse é o ponto. Então, se eu não me perdi, esse foi o terceiro passo, né? Determinar aí os horários que você vai estudar. E o quarto passo, é claro, você vai pegar dentre as matérias que você tem que estudar e dividir essas matérias ao longo da semana. E como é que eu gosto de trabalhar? Eu não gosto de colocar horário fixo, dia fixo. Por exemplo, segunda-feira eu vou estudar português, terça-feira eu vou estudar matemática,
Por quê? Porque o que acontece? A vida é dinâmica. Se acontece alguma coisa imprevisível, né, que você não tem como, vamos supor, você vai ter que fazer algum compromisso, o chefe ligou, você tem que ir na empresa, enfim. E você não conseguiu estudar na segunda, na terça você estuda matemática ou você estuda português que ficou atrasado? Aí tem gente que fala, não, esquece português, mas aí você vai ficar uma semana, sei lá quantos dias você vai demorar para ver essa matéria de novo. Então, eu não gosto. Eu trabalho com ciclo rotativo, que é o modelo que eu criei, que é o que eu acho que funciona melhor. E ele segue a lógica, se você já fez academia, você vai entender, do treino de academia. Não sei se vocês já viram um treino que chama ABC, A, B, C, D e E, ou AB. Vou pegar o AB, que é o mais simples. Então, no dia A, você vai fazer uma sequência de exercícios que você determinou na academia. No dia B é uma outra sequência. Então, um dia você vai na academia, você faz o treino A. No outro dia que você vai na academia, independente se é o dia seguinte, se é daí um mês, daí 3 anos, você faz o treino B. E aí você vai variando dessa forma. E com o estudo eu faço da mesma maneira. Então, você estipula as matérias que são a matéria do ciclo A, vamos dizer assim, e aí depois você estipula do ciclo B, por exemplo. Então vamos imaginar que no cenário ideal são 4 matérias e elas têm pesos iguais, mesma quantidade de questões, tudo igual, só para vocês entenderem. Então vamos supor que eu vou fazer 2 matérias por dia. Então no dia A eu vou estudar a matéria 1 e 2. No dia B eu vou estudar a matéria 3 e 4. Beleza? Então vamos supor, cheguei segunda-feira para estudar, primeiro dia de estudo, né? Todo mundo começa na segunda, vou estudar as matérias do ciclo A, matéria 1, matéria 2 do ciclo A. No outro dia, na terça, eu vou estudar a matéria do ciclo B, então a matéria 1 e matéria 2. Se por qualquer motivo eu não conseguir estudar na terça, e tem que ser um motivo relevante, isso tem que ser um motivo para eu, por exemplo, não estudar as matérias que eu tinha, a sequência, para não estudar naquele horário que eu tinha determinado, tinha que ser uma hecatombe, assim, real. Volta e meia chegava alguém em casa, eu deixava a pessoa falando sozinha. Uma vez eu atendi um casal que foi, né, um casal de primo, o pessoal não ia embora. Uma hora que eu já estava com palpitação, a pessoa não ia embora. Então, tem que ser algo relevante. Nesse caso aí, você já manda embora a visita aí e faz o que você tinha que fazer. Agora, se for algo importante, na terça você não estudou, na quarta-feira você segue normalmente e estuda as matérias do ciclo B, matéria 1 e 2. Aí, na quinta-feira, qual que você vai estudar? Matérias do ciclo A, matéria 1 e 2. E assim você vai variando. É assim na academia. Então, quando você vai na academia na segunda-feira, por exemplo, você fez o treino que o professor te passou A. Depois era o treino B, vamos supor que fosse a parte inferior, né? Pernas e não sei o que lá. E aí depois você volta e faz o treino A de novo. Então você vai variando dessa forma. Na minha opinião, é a melhor forma para estudar, para você não ficar preso, rígido com datas, porque realmente eu não gosto, embora eu quase sempre cumprisse exatamente, eu não gosto da data, por quê? Porque o dia que você pode ir mais, às vezes você estuda mais. Eu já fiz isso algumas vezes. Por exemplo, num feriado que saía da rotina, eu ia lá e estudava um pouco mais. Um feriado eu tinha um pouco mais de horas, eu falava, não, hoje eu vou aproveitar, vou estudar de manhã e à tarde, porque eu não estava trabalhando. Então, isso dá flexibilidade. Claro que tem gente que vai gostar do cronograma engessado, e aí até aí tudo bem, eu indico sempre esse rotativo. Então, como eu disse, se forem 4 matérias, você estuda 2 num dia, 2 no outro. No dia que você estudar novamente, você começa pelas 2 primeiras. Espero que tenha ficado claro. É algo que é mais fácil de explicar com uma planilha de Excel. Mas lembra, vocês têm que dar o curtir aí para poder bater 5.000 e eu mostrar isso na prática como é que faz. E o último passo, que se eu não me engano já deve ser o passo 5º, agora eu já me perdi aqui com as anotações que eu fiz, é você imprimir essa sequência ou pelo menos gravar ela em algum lugar. Eu recomendo imprimir porque tem gente que gosta de controlar as coisas no celular. E até aí tudo bem. O problema é que você entra no celular para olhar o tempo que você ia estudar e se perde no Instagram, no Facebook, no YouTube, porque o celular foi feito para tirar a atenção. Todo o algoritmo, né, do celular, do Instagram, do YouTube, é para que na hora que você abra, tenha algo ali que vai te chamar a atenção e você vai ficar com vontade de clicar. Então, eu controlo sempre controlei meus controles de estudos físico, impresso. Por quê? Porque aí eu tenho a liberdade de deixar meu celular longe. Se você é meio moderninho e quer usar o celular, ok, eu prefiro controlar alguma coisa física ou mesmo num computador. O computador também vale uma planilhinha de Excel ali para controlar as horas. Você coloca ali o início que você começou, a hora que você terminou, aonde você parou. Eu sempre fiz esse controle, é algo simples, mas que faz a diferença. E lembra, não faz no celular. O celular é o ladrão da aprendizagem hoje, em geral. Todo mundo tem problema, inclusive eu e todo o universo, né?
faz parte a gente ter essa questão, essa dependência do celular, a gente nem vê, desbloqueia e quando vê já se perdeu. Então, já que você não vai poder usar o celular, deixa ele longe, faz o seu controle físico aí, isso vai te dar mais tranquilidade para estudar sem essa interferência. Então esses foram os passos para você criar esse cronograma de estudo. Se você gostou do vídeo, não deixa de curtir, se inscreve no canal. Esse canal aqui eu sempre vou trazer algo que te ajude, algo que eu vivi na prática aí, né, nessa trajetória de estudo para concurso público, que não é fácil você conseguir arrumar tempo para estudar. Espero que você tenha entendido o conceito de pedras grandes e pedras pequenas, isso faz toda a diferença. Pode esquecer tudo que eu falei, mas lembra disso. Primeiro é o mais importante. O erro das pessoas é começar com várias coisas e às vezes nem monta um cronograma, né? E aí você fica apagando o incêndio e não faz o que é importante. Tem até um autor que eu gosto muito, que é o Steven Pressfield, ele fala disso, né? Ele fala que hoje em dia as pessoas vivem dessa forma. Você vai se ocupando o tempo inteiro e não está sendo produtivo, porque o que é realmente importante e o que faz a diferença, que vai mudar a sua vida, né? Que é a aprovação do concurso público, a gente não faz porque está cheio de outras 1000 coisas para fazer na nossa rotina. Então lembra disso, que só isso já vai fazer a diferença. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até mais.